Nessa aula, a gente vai ver como a gente pode expandir um cenário e remover objetos utilizando de novo o sensível ao conteúdo, mais uma variação. A gente já aprendeu em outra aula, na aula da ferramenta laço, que a gente pode, por exemplo, pegar aqui a ferramenta laço, marcar um pedacinho da tela, por exemplo, eu quero remover essa texturinha na pele dele. Eu marco, venho aqui em editar, preencher, sensível ao conteúdo, dou um OK. E pronto, eu preenchi aquela texturinha. Mas quando é um objeto muito grande, como essa parte aqui do fundo do cenário, o resultado pode não ficar tão bom, porque é uma área muito mais complexa, com muito mais pixels que ele vai ter que preencher, tem grande chance de ele pegar partes do ator e colocar lá, sem saber o que pode ou não usar para preencher aquela área. Então, para isso, para a gente poder trabalhar em áreas mais complexas, a gente vai utilizar uma variação daquela ferramenta que a gente encontra aqui embaixo, que é o sensível ao conteúdo preencher. Ao invés de preencher, a gente vem em sensível ao conteúdo preencher. Ele vai abrir aqui essa janela. Você consegue ver aqui na direita um preview do que ele está fazendo e na esquerda a sua área de seleção. E já dá para ver que ficou muito bom, na verdade. Não tem nem muito que eu precise fazer. Ele já preencheu bem esse backdrop. Talvez tenha ficado um pouquinho marcada a transição, mas eu posso, com uma máscara, dar uma adaptaçãozinha. Mas eu achei que ficou bem bacana. Mas vamos ver quais são as configurações que a gente tem de controle para tentar melhorar quando não ficar tão bom. A gente tem aqui primeiro um pincel, que a gente pode delimitar o que ele vai usar como referência ou não. Toda essa área verde é o que ele está usando como referência para preencher ali. Então, por exemplo, eu vou usar o sinal de menos e eu vou marcar aqui o modelo, porque eu não quero que ele utilize a pele, a textura dele, a roupa dele para preencher aquela região. A gente quer que ele utilize somente o fundo que está atrás dele. Então, eu posso vir aqui e apagar ele da área de referência. Assim que você soltar o mouse, ele vai fazer uma nova leitura, considerando só a parte em volta. Dá para ver que ele já atualizou aqui o resultado. Eu achei que essa marcação branca aqui, ó, ela ficou meio repetitiva. Vocês percebem que ficou aqui um triângulo e ela escapa aqui de novo. Então eu vou tirar essa marcação aqui branca, para ver se ajuda a não ficar essa repetiçãozinha ali, e já ajudou. Qualquer coisa eu tinha que apagar também a daquele lado, mas só desse lado acho que já resolveu. O que mais que a gente pode fazer? Ali do lado, a gente tem primeiro como que vai ser essa máscara da área de amostragem. Você pode deixar ela menos visível, mais visível, mudar a cor. Nada demais. Na sequência, como que vai ser o preenchimento? E aqui em preenchimento, você vai habilitar, se você quer que tenha uma adaptação de cor padrão, alta ou muito alta. Se você perceber que a adaptação de cor está meio estranha, você percebe a transição, você pode aumentar essa adaptação de cor. Eu vou colocar aqui muito alta e ver se ele consegue encaixar melhor. Se você quer habilitar que ele rotacione os pixels para encaixar. Então, por exemplo, você tem uma textura que está copiando aqui e colando lá, mas tem um ângulo, tem uma inclinação na imagem. Você diz assim, eu quero habilitar para que ele faça uma rotação. Aí você tem níveis de rotação, uma rotação pequena, média, ou alta ou completa. No caso, eu vou colocar aqui uma rotação média e testar se melhora ainda mais o resultado. Eu achei que ficou ok. Se você quiser também que ele adapte a escala ou espelhe pixels para encaixar melhor, basta você ligar essas duas opções. Está dizendo que a textura que ele vai copiar, ele pode aumentar a escala, ele pode rotacionar e assim por diante, para tentar encaixar ele melhor. No caso, eu achei que ficou melhor antes. Eu vou desligar aqui o Mirror e ver se fica melhor o resultado. Eu achei que sem o Mirror nessa imagem ficou melhor. E por último, Output permite você escolher para que camada que você quer que saia. Se vai ser na mesma camada, numa nova camada, ou numa duplicação da camada atual com isso inserido. Aqui eu prefiro nova camada, vou clicar em OK, e ele criou uma nova camada com essa textura. Eu vou tirar a seleção, vindo aqui em Select, Deselect. Agora eu vou aplicar uma máscara, a gente consegue ver ó, que ele é bem definido os pixels. Então eu vou aplicar uma máscara, e eu vou pegar aqui um pincel na cor preta. Até vou desligar a imagem para a gente poder perceber bem. Eu quero um pincel bem grande, então vou usar o atalho Abre Chaves, ou o botão direito, e venho aqui em Size. Talvez não tão grande, vou dar um Ctrl Z, e diminuir um pouquinho o pincel. E o que eu vou fazer aqui é tentar criar uma transição um pouco mais suave. Tem que tomar cuidado para não revelar novamente a imagem original. Eu desliguei aqui a camada para eu poder saber onde que é a transição, mas se eu expandir muito para lá, eu posso acabar revelando o fundo original, coisa que eu não quero. Então, você vai ter que ir comparando para ver se você não foi muito além.
Ó, aqui eu fui muito além, então vou diminuir um pouco o pincel e inverter aqui a cor e devolver um pouco da textura nessa região. E pronto, assim já ajudou a encaixar um pouco mais. Para testar a máscara antes e depois, só dá um shift click. Na verdade ainda ficou uma sombrinha aqui assim. É sempre bom testar o antes e depois, porque às vezes você não percebe que ficou alguma falhinha. E esse é o resultado final. Eu ainda posso criar novas camadas e com carimbo tentar preencher aqui mais para fazer a cola ficar melhor, ele encaixar melhor, mas a gente já tem um resultado muito bom.